Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem da Terra. Chega mais também os amigos que sempre nos veem e nos acompanham através da tela da Band Internacional. Sempre um prazer aí compartilhar do dia com vocês, com muitas informações, temas aí que melhoram, informam o seu dia e, claro, aqui sempre bastante entretenimento também. Olha só, entre os temas de hoje nós vamos falar com uma pedagoga especialista em sono sobre os mitos e verdades do sono infantil. Seu filho, sua filha não dorme à noite ou tem aí algum problema em relação ao sono? Pode participar, viu? Está aqui com a gente no estúdio a especialista nesse assunto, que é a doutora Ana Flávia. Ela já está aqui a postos para trazer todas as informações. Além disso, tem gastronomia, viu? Que tal um tomate recheado e gratinado? Este tá gostoso, viu? Além de ser bastante saudável também. Claro que tem nossa atração musical no ritmo, no clima do Nordeste. Arte, cultura, tradição e história com Madureira Armorial. Esse som maravilhoso, então, com Madureira Armorial. Vamos saber, então, como é que começa o tempo, o clima em São Paulo e diversas outras localidades desse nosso Brasil bonito. Começamos por São Paulo, temperatura agora na faixa dos 9 graus, máxima prevista para hoje é de 20 graus. Vamos para outras localidades aqui com bastante interação do nosso público. Cachoeira de Minas, Minas Gerais, mínima de 7, máxima é de 15 graus. Içará, Santa Catarina, 14 é a mínima, máxima é de 23 graus. E com uma linda imagem enviada pelo nosso telespectador Newton, lá de Cotegipe, Bahia. Faça como ele, mande sua foto, seu registro, sua imagem, para nós darmos a previsão do tempo específica para sua cidade, para sua região. Então, por lá em Cotegipe, Bahia, a mínima hoje é de 16 graus e a máxima é de 28 graus. Vamos saber o que é destaque no Brasil e no mundo através dos principais jornais do país? Aqui, então, na capa do DCI, Diário Comércio, Indústria e Serviços, pequena empresa aguarda cenário melhor para investir. Capa do Valor Econômico, destaque político internacional, governo Trump dificulta a entrada do Brasil na OCDE. Estadão, Estado de São Paulo, destaque político nacional, relator de denúncia diz que será independente. E aqui no Caderno 2, olha que notícia bacana e bem cultural também, né? Senhor Brasil, Rolando Boldrin ganha biografia com seus causos na TV e na música. E aqui na capa do Metro, o jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação, multas caem no geral, mas as famosas canetadas sobem. Esses, então, os principais destaques do Brasil e do mundo através dos principais jornais do país. E é o seguinte, a gente abre aqui o nosso programa falando sobre saúde, tema que, claro, né, vocês sempre pedem aqui pra gente, interagem, enfim, sempre pedem alguma informação sobre o nosso organismo, o nosso equilíbrio mais saudável, né, de vida como um todo. E hoje nós vamos falar justamente aí para as mães e para os pais que têm problemas aí, às vezes enfrentam muitas dificuldades em relação ao sono da criança, né? Ao sono infantil. Quais são esses mitos, quais são as verdades? Se vocês aí em casa têm alguma dúvida,
pode mandar através do nosso WhatsApp no 11 94258 9183. Sempre que escrever aqui pra gente, diga seu nome e também a região da onde você está falando. Então, eu estou recebendo aqui a especialista em sono, pedagoga também, Ana Flávia. Seja bem-vinda. Tudo bem, Ana? Bom dia, tudo bem, Renata? Prazer estar aqui com você. Bom, eu imagino que a sua rotina, o seu consultório esteja lotado, né? Porque uma das primeiras preocupações que passa aí na cabeça dos pais é: será que meu filho vai dormir bem? Como é que eu vou me adaptar a essa rotina e tudo mais, né? O que é importante a gente saber primeiramente? Bom, os pais geralmente não têm essa ideia da importância do sono para as crianças, né? Geralmente as mamães, quando estão grávidas, elas estão preocupadas com o enxoval, né? Com o nascimento do bebê. Sim. Mas o sono não é um tema central nesse momento, né? Uhum. Mas quando o neném nasce, né, aí começa a realidade a pintar. A tomar forma, Isso, né? A realidade, exatamente. de fato. Porque os pais não estão preparados, né, para esse momento, que a criança tem um sono mais desregulado. E acaba acordando muitas vezes e os pais começam a ficar desesperados, procurar mesmo os consultórios pediátricos em busca de uma solução, né? Entendi. Mas os pediatras não são especialistas em sono. Por isso que a consultora materna, especialista em sono infantil, vem com esse trabalho para ajudar os pais, oferecendo apoio e educação para conseguir fazer as crianças dormirem melhor, né? Educar mesmo, né? A criança a dormir. E me conta uma coisa, no início, assim, até os 3, até um mês mais ou menos, a criança, o bebê, o normal, a média, é dormir quanto por dia, né? A gente lê bastante sobre isso, dizem que é entre 17 e 20 horas, é isso mesmo? Exatamente. O bebê até um mês de vida dorme por volta de 17 a 20 horas, com 3 a 4 sonecas por dia, durante o dia, né? Mas geralmente as crianças dormem muito total, mesmo. Né? Isso, então, somando. Porque tem muitos pais, mas tá dormindo demais, deixa eu acordar pra mamar isso e aquilo. Não, você tem que respeitar o lado da criança. As duas coisas são importantes, né? O sono e a alimentação, você tem que estar atento se a criança está dormindo muito, mais de 3 horas. Para um bebê recém-nascido, é muito difícil que ele durma mais de 3 horas. Né? Mas você tem que estar atento, sim. E aí, se passar de 3 horas, 4 horas já é o máximo, você deve acordar o bebê mais novinho para amamentar, sim. Entendi. É importante. E também tem muitas dúvidas em relação assim ao ritmo de vida, né? Qual seria a maneira correta, né? A orientação correta? Os pais se adequarem ao ritmo de vida da criança ou a criança se adequar ao ritmo de vida dos pais? Como funciona essa dinâmica, visto hoje que a maioria dos pais trabalham, hoje a mãe, né, tem um papel também importante aí na família e tudo mais, né, conquistou a independência e tudo. Então, como é que funciona assim? Qual que é a orientação? O que a gente orienta é o seguinte, não existe como os pais se adaptarem à rotina da criança e nem a criança se adaptar à rotina dos pais. É importante que cada um tenha a sua própria rotina, mas é fundamental que a criança tenha rotina. Ela tem que ter hora para se alimentar, ela tem que ter hora para dormir, tem que ter... automaticamente ela vai ter um horário para acordar e tem que ter os horários das atividades, porque isso ajuda ela a se organizar internamente, externamente e ajuda ela a não ficar tão ansiosa também. Então é super importante que a rotina da criança seja respeitada e os pais façam a rotina deles conforme o ritmo de vida deles também, E né? isso desde sempre, desde o nascimento, colocar e estipular essa rotina. Então, assim, tal hora vai ser hora de amamentar, tal hora vamos brincar um pouquinho, tem que ter isso bem organizado. A gente costuma dizer que a rotina não deve ser, é impossível se implantar uma rotina desde o primeiro mês de vida, né? O que é possível é você estabelecer bons hábitos de sono desde o primeiro dia de vida do bebê. Então, você não vai ser possível porque também existe muito uma questão de livre demanda de amamentação, então... E o bebê tem uma necessidade diferente de alimentação e de sono quando nasce. Então, não dá para colocar uma rotina regrada a partir do primeiro mês de vida. Mas após o terceiro mês completo, já é possível colocar uma rotina para a criança, sim. Não tão regrada, né, nesses primeiros 6 meses, né, porque
tem a questão do nascimento do dente, vacina, essas coisas que alteram mesmo a rotina. Um pouquinho o dia a dia, né? Mas a partir do 3º mês já é possível, sim, ter uma rotina mais certinha do que nos 3 primeiros meses. E Ana, o que você percebe, assim, porque a gente sabe que tem crianças, bebês no geral, que são mais agitados, tem outros mais calmos, né? Isso acontece, por exemplo, vocês já receberam no consultório, enfim, de repente, irmãos, olha, o primeiro dormia feito e agora esse não dorme ou vice-versa. Acontece isso mesmo? É comum, né? Porque às vezes muitas mães ficam assustadas. Ai, mas eu fiz a mesma coisa, segui a mesma tradição, a mesma regra, mas com um deu certo, com outro não. Isso é normal? Sim. Existe muito a questão da personalidade, né? Por isso que, assim, no atendimento com a consultoria do sono, a gente trata as crianças individualmente. A consulta é sempre voltada para as necessidades e respeitando sempre os limites de cada criança. Então, a gente trata muito com essa questão de personalidade. Tem crianças mais agitadas, tem crianças mais calmas e a questão da rotina ajuda muito a ter um padrão não padrão, né? A gente não pode falar de padrão porque, como eu disse, cada um tem uma personalidade. Mas melhora muito essa questão da agitação, né? Da ansiedade, quando a criança tem uma rotina de sono, uma rotina de atividades mais acertada. Entendi. E aí, a partir de que mês, de que período, né, começa-se a dormir um pouco menos? E qual seria essa quantidade de horas também ideal que vocês indicam, né, sendo especialistas nessa questão? Bom, como eu disse, os primeiros meses, né, as crianças acabam dormindo mais e acordando para mamar, porque existe uma questão de hormônio que ainda não está bem desenvolvida. Então ele vai acordar para ter essa alimentação, o tamanho do estômago da criança também é menor, né? Mas a partir dos 6 meses de vida, a criança já começa a acordar um pouco menos, de madrugada, por exemplo. E a partir de 1 ano, em geral, as crianças já não têm mais a necessidade de acordar de madrugada para alimentação. E tem aí uma quantidade de horas que seria o ideal para as crianças? Cada fase tem uma quantidade de horas que a gente considera mais ou menos saudável. Sim. Entre 10 e 12 horas para bebês, né, pequenos, e aí para as crianças em torno de 10, 11 horas, 9 horas para crianças um pouco mais velhas. 9 horas seria uma quantidade bacana de horas para dormir. Agora, Ana, tem algum mito assim que as mulheres, mães, pais no geral têm que você gostaria de desmistificar? Algo que de repente é muito comum e que, de repente, não é verdade? Existe, assim, alguns desses mitos? Bom, essa questão do sono, de que a criança vai dormir a noite inteira, né? Quando estabelecendo algum tipo que existe alguma fórmula mágica, né? Para a criança dormir a noite inteira, é uma questão que realmente não existe, né? Questão de rotina da criança entender as atividades que vão acontecer ao longo do dia, isso é importante, ajuda a criança a dormir melhor. Depende muito dessa questão de vacina, de dente nascendo, então isso também pode alterar os padrões de sono. Então isso são algumas coisas que é o sonho da maternidade, da paternidade, que a criança durma a noite inteira, né? Uma noite inteira de sono. E pra gente fechar, aquela história também de acordar a criança para amamentar e de repente ela amamentou um pouquinho ou enfim, tomou uma mamadeira, no caso. É certo ou é errado? Você tem que acordar ou a criança ela vai te mostrar que ela está com fome? Bom, a criança pequena, né, no primeiro ano de vida, a gente tem que estar atento a essa questão de alimentação, né? Porque também é muito importante. E, como eu te disse, a criança dormiu 3 horas, 4 horas, aí é importante acordar para amamentar. Mas durante a noite, se a criança está emendando o sono, a criança um pouco mais velha está emendando o sono, você pode deixar que ela vai acabar acordando sozinha para alimentação, né? Para os hábitos alimentares. Tá certo, perfeito, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Deixa o seu contato aí para quem está em casa, enfim, para saber aí mais sobre esse assunto tão importante, né? E tão valioso aí para todo mundo. Pode deixar os seus contatos aqui, Ana. Bom, o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato, é o 11 94523 6365.
E Tá o certo. meu Instagram é consultoria materna, _ sem segredos. Tá bom. 100 segredos. Tem que ser assim, sem segredo Sem mesmo, segredos né? mesmo. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Vou te Obrigada. consultar daqui a pouco. Combinado. Depois a gente conversa. Continue aqui então para acompanhar os nossos artistas do dia. Tenho o prazer de receber aqui o grupo, né, que traz muito do clima, do ambiente, da tradição, da história, da arte, da cultura nordestina, inclusive aí com muitas influências, né, da história de Ariano Suassuna. Eu estou recebendo aqui com muito prazer Madureira Armorial. Sejam bem-vindos, tudo bem? Então tá bom, deixa eu apresentar aqui vocês. Começamos pelo Gilber. Tudo bem? Seja bem-vindo, Gilber. Bom dia para você. Obrigado, é um prazer para a gente estar aqui, poder mostrar esse trabalho. Prazer é nosso. Popular. Vamos ali então para Sara, a mulher aí representante do grupo. Tudo bem, Sara? Bom dia. Temos ali, a Sara, ela tá na flauta transversal, né? Temos ali então o Raoni Pérez no violino, bem-vindo. E ali nós temos o Stefan Bolles no violão, bem-vindo também. Tudo bem? Me fala um pouquinho do projeto, né? Projeto que começou em 2011, agora vem crescendo aí cada vez mais. E vocês sentiam essa necessidade de realmente expressar o que é o Nordeste melhor aí para o Brasil? Exatamente. E o objetivo do grupo é apresentar uma arte de acordo com os ideais de Suassuna, no movimento armorial, uma arte erudita, mas ela é completamente baseada nos folguedos populares do Nordeste, né? Então, a própria instrumentação é um pouco diferente, porque ele almejava isso, que tivesse os instrumentos típicos também do Nordeste, né? Então, o objetivo nosso é levar a cultura brasileira, essa cultura que às vezes fica um pouco até escondida, não está tão na mídia como... Disseminada, né? Exatamente. Não está aí disseminada para todas as outras regiões, né? Exatamente. Quem vai para o Nordeste sabe, conhece muito, né? Mas isso que a gente sempre comenta, o Nordeste tem um pessoal, um povo assim tão rico culturalmente, artisticamente, que merece de fato ser muito valorizado, né? E aqui esse trabalho vem como? Suíte Armorial. Exatamente. O CD, né, Um Homem Vestido de Sol, é uma homenagem a Ariano Suassuna, né? A ideia inicial seria apenas um CD de música armorial. Mas no ano que a gente estava para gravar o CD, ele faleceu em 2014. Então decidimos homenageá-lo, né, com o título Homem Vestido de Sol. Ele tem um livro chamado Uma Mulher Vestida de Sol. Nós fizemos essa lembrança desse livro dele no título. E temos aí também a suíte suassuniana, que conta um pouco da vida dele, né, em cantorias. E a gente está aí para apresentar um pouco dos folguedos populares do Nordeste. Vamos então de cultura popular nordestina. A gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai fazer Abertura em Cestilha, a primeira música do CD. A gente chama de Abertura em Cestilha porque a cestilha é a primeira música que abre um duelo de violeiros, né? Então a gente vai fazer a parte instrumental dela. Tá certo, música aí boa para todo mundo.
volta já já nesse clima nordestino, arte e cultura aí com Madureira Armorial. E daqui a pouquinho, sabe o que tem para vocês? Gastronomia. Que tal um tomate recheado e gratinado? A gente já volta, segura aí, é só um minutinho. Romanceiro vai aos montes com emoção espalhando.